Senta que lá vem a história. Já nos primeiros dias da guerra, o ímpeto alemão crescia conforme eles avançavam na Bélgica, visando a cidade de Namur e o rio Meuse. O chefe do staff francês, o marechal Joseph-Jacques César Joffre, era um homem forte, provocador e distante de suas tropas. E acabou seguindo o script de Schlieffen como se fosse um de seus soldados. Na Inglaterra, o ministro da guerra, marechal de campo Lord Horatio Kitchener, via as coisas com uma clareza brutal. Dizia que os alemães estariam preparando seu golpe final sobre a Bélgica. Via o corpo britânico de oficiais como um grupo de aristocratas que odiavam levar sua profissão a sério. E declarou que a guerra seria vencida pela nação que tivesse o último 1.000.000 de homens. Espalhados no caminho do enorme flanco direito alemão, os últimos 100.000 homens da Força Expedicionária Britânica entravam em formação, onde a frente belga articulava-se no centro de Mons. O comandante britânico Sir John French não estava à altura da sua função, mas foi abençoado com um subordinado brilhante, o general Horace Smith Dorrien. O exército britânico estava no caminho do beligerante general Alexander von Kluck, um jogador que liderava o poderoso primeiro exército alemão da Força do Norte. Von Kluck se deparou com os melhores atiradores do mundo. O ataque britânico foi tão fatal que os alemães não podiam crer que não estivessem enfrentando metralhadoras. Os mortos empilhavam-se. Apesar da artilharia alemã ter feito os ingleses recuarem, Mons foi tida como uma vitória britânica. E os sobreviventes passaram a ser chamados de Homens de Mons e usavam uma medalha especial chamada Estrela de Mons. Os franceses eram tão inexperientes no início da guerra e tão despreparados para o seu desenrolar que enviaram soldados para o front no outono de 1914 usando calças vermelhas. Perceberam então que os atiradores alemães podiam vê-los em um segundo. Essa prática foi imediatamente mudada. Joffre permanecia cego quanto ao perigo mortal que seus exércitos corriam. Seu inútil Plano 17, um ataque frontal ao centro alemão em Lorraine, resultou em desastre. Os franceses não usaram ações furtivas nem ataques rápidos. Apostaram tudo na audácia e morreram por ela. Ao norte, a Força Expedicionária Britânica estava sendo desperdiçada em uma série de trágicas batalhas, às vezes para desacelerar os alemães e outras porque seus homens exaustos tinham força para atirar, mas não para andar. O exército de von Moltke aproximava-se de Paris. Mas onde estariam os prisioneiros e as armas capturadas, que seriam as únicas provas de uma derrota? O único que se sobressaía no quadro aliado era o general Joseph-Simon Gallieni. Gallieni era velho, estava aposentado, mas era o melhor dos generais franceses. E foi chamado de seu descanso para ajudar na defesa dos arredores de Paris. O governo francês estava pronto para evacuar Paris. Mulheres choravam pelas ruas. O rolo compressor alemão avançava sobre Paris. Então o general French propôs uma retirada dos britânicos para a Inglaterra. O ministro da guerra inglês o impediu furiosamente. Na Inglaterra, o escritor Sir Arthur Conan Doyle falou do agosto mais terrível na história do mundo. Comparou-o a uma terrível maldição de Deus. Von Kluck, percebendo a resistência e começando a sentir que Gallieni havia avançado demais, iniciou um recuo do flanco direito e mudou o plano que servira-lhe tanto.
Ao invés de avançar para o sudoeste de Paris, iniciou sua entrada pelo sul para encurralar os franceses entre duas forças alemãs. Isso proporcionou que o flanco de seu exército, já enfraquecido por duas unidades enviadas para a frente russa, fosse posteriormente contra-atacado em Paris. Mas nada detinha sua natureza impetuosa de apostador. A nova possibilidade de reconhecimento aéreo provou seu mérito ao detectar a força inimiga ao longo do Marne. Von Kluck, audacioso, levou suas forças já exaustas adiante. Quando os soldados marcham dia sim, dia não, chega um momento em que estão cansados. Além disso, não imaginaram o efeito que as enormes distâncias teriam sobre seus cavalos. Paris entrou em pânico. Multidões exigiam que fosse declarada uma cidade aberta. Os alemães lançavam panfletos que diziam: "Não há nada a fazer senão se render". Refugiados corriam para as estações ferroviárias. Ministros choravam. Gallieni respondeu: "Recebi a ordem de defender Paris contra os invasores e vou cumpri-la até o fim". Finalmente, Joffre começou a ver pelo ar as possibilidades do flanco alemão se aproximar. Enviou Gallieni para saber se a força expedicionária britânica de John French estaria pronta para juntar-se a um ataque. Sir John não sabia o que dizer, mas finalmente afirmou: "Diga a ele que tudo o que o homem puder fazer, nossos soldados farão". A Batalha do Marne foi uma série de encontros confusos e mortais que começaram no dia 5 de setembro e duraram por 7 dias terríveis. Os alemães não tinham cuidado com seus flancos e havia falhas por toda a parte. Sua comunicação era precária. Atacaram sem conhecimento e preparação da artilharia e avançaram abertamente contra o fogo maciço. Cometeram todos os erros que antes seus inimigos haviam cometido. Sua força começara a falhar. Tinham ido longe demais, depressa demais. Em alguns dias faziam uma média de 50 quilômetros e não possuíam a capacidade logística para manter essa marcha. Em um momento crítico, quando a linha francesa enfraqueceu-se, o general Gallieni reuniu 1.200 táxis franceses para levar reforços ao fronte. Foi o primeiro uso importante da gasolina na guerra. Pouco a pouco, o exército alemão afastou-se para o rio Aisne. Paris estava salva. Ninguém poderia imaginar, mas a velocidade com que as coisas aconteciam nas primeiras semanas da guerra no Oeste havia diminuído. Obviously, we will never know what would have happened if the Germans had taken Paris in 1914. Jamais saberemos o que teria acontecido se os alemães tomassem Paris em 1914. Mas evidências que temos de modo geral não nos sugerem que os franceses iriam jogar a toalha. Enquanto isso, no leste, a máquina mortífera não parara. O malogro alemão do Marne foi mais do que compensado nos portões da Prússia. Enquanto a Batalha do Marne ocorria no fronte ocidental no mês de agosto, o enorme exército russo tentava uma vitória decisiva no leste. Os alemães tinham poucas tropas no leste, pois sua intenção era lidar com a França o mais rápido possível e estavam convencidos de que a tirariam da guerra em questão de 6 semanas. Mas os russos iniciaram sua ofensiva no que era chamado de Prússia Oriental. A defesa do imenso fronte alemão de mais de 322 quilômetros na fronteira oriental da Prússia contava somente com 135 mil homens, liderados pelo general Max von Prittwitz.
As forças russas que os atacavam eram compostas de 650 mil homens, uma vantagem de 4 para 1. Moviam-se em 2 exércitos comandados pelos generais Alexander Samsonov e Pavel Rennenkampf. Os russos eram bons soldados. O problema é que não possuíam armas adequadas. Muitas vezes não tinham nem fuzis, não possuíam artilharia suficiente. No espaço entre os exércitos que se enfrentavam, existia um vale coberto de florestas, lagos e pântanos. Os russos só podiam mover-se lentamente nos caminhos estreitos, permitindo que os alemães fossem mais rápido pelos seus eficientes sistemas de ferrovias. Percebendo que os russos teriam que dividir-se ao entrar na Prússia Oriental e chegar ao campo de batalha em momentos diferentes, o alto comando alemão planejou derrotar cada um deles separadamente. O alemão von Moltke interpretou erradamente a mudança no alinhamento feito por von Prittwitz como sendo uma derrota e tomou uma decisão precipitada. Mudou seus comandantes. Em 28 de agosto, telegrafou ao general Erich Ludendorff, o herói de Liège: "Você ainda poderá salvar a situação no leste." Fizeram uma rápida reunião no trem de Ludendorff para a Prússia. A bordo estava o general Paul von Hindenburg, que já estava aposentado. Os comandantes imediatamente entraram em acordo. Hindenburg e Ludendorff tornariam-se virtualmente os ditadores militares da Alemanha. Hindenburg e Ludendorff avançaram com o plano do qual von Prittwitz fora destituído. Funcionou perfeitamente devido ao hábito dos russos mandar mensagens pelo rádio abertamente. Assim, os alemães descobriram seus planos. No dia 26 de agosto, iniciou-se a Batalha de Tannenberg. Samsonov levou seu exército dividido até uma armadilha, atraído por um centro alemão que parecia enfraquecido. Como Samsonov não conseguiu que o segundo exército russo viesse em seu auxílio, os alemães esmagaram seus flancos e cercaram o centro. Quando cercaram Samsonov, capturando a ferrovia central em Neidenburg, a tragédia foi completa. 92 mil russos foram feitos prisioneiros. Samsonov despediu-se de seu staff e entrou na floresta. Foi ouvido um único tiro de pistola. Ninguém deu-se ao trabalho de buscar seu corpo. O público alemão acreditava que Hindenburg e Ludendorff eram uma dupla de gênios militares capazes de qualquer coisa. Esses dois indivíduos que ajudaram a Alemanha em uma crise terrível talvez a levassem à vitória. A Áustria atacara os sérvios para tomar o território tão desejado. Em 16 de agosto, o exército sérvio, lutando ferozmente sob a liderança de um gênio militar chamado Radomir Putinin, derrotou o ataque austríaco na Batalha do Rio Jadar. E depois foram vencidos pelos russos. Em 1914, precisaram chamar várias vezes os alemães para salvá-los. Isso se repetiu muitas vezes, e foi um dos temas da guerra, pois para salvá-los, os alemães retiravam as tropas do fronte ocidental. Um oficial alemão suspirou preocupado. Estamos acorrentados a um cadáver. E também no ocidente ninguém sentia-se confortável. Ninguém percebeu as implicações causadas por tantos soldados em um campo de batalha. Em 1914, a metralhadora e a artilharia rápida permitiam que um soldado cobrisse 3 vezes o campo que cobria na guerra de 1870. E as tropas eram 10 vezes maiores. Com o enrijecimento dos frontes,
Cada lado via que sua única esperança estaria nos flancos e teve início uma série de movimentos desordenados, as chamadas corridas para o mar, para cercar o inimigo ou defender-se de ataques surpresa. Não havia um local para onde pudessem manobrar. E esse tornou-se o grande dilema da guerra na França e na Bélgica. Como atravessar? No final de setembro de 1914, 2 meses depois do início da Grande Guerra, a frente ocidental tornou-se um labirinto de complexidade assustadora. As trincheiras da altura de um homem foram aprofundadas para movimentar homens e cavalos. Galerias foram feitas para acomodar quartéis, casamatas, depósitos de munição, túneis de passagem e comunicação. As trincheiras eram em linhas sucessivas, protegidas por milhares de quilômetros de arame farpado. E com os frontes estabilizados foi possível iniciar a artilharia maciça na defesa e no ataque. Os artilheiros tornaram-se artistas, mestres em produzir barreiras e tempestades de balas. O grande assassino da Primeira Guerra Mundial foi a artilharia, responsável por 75% das baixas no conflito. A frente ocidental, no início de 1915, tornara-se uma linha de trincheiras que ia da Suíça até o Canal da Mancha, por mais de 640 quilômetros. Dizia-se que uma pessoa poderia andar da Suíça até o canal sem jamais emergir do solo. Era mais do que a maioria dos homens podia suportar. Com a diminuição das armas e dos homens na frente ocidental no início da guerra, a Antuérpia foi evacuada. Os remanescentes das forças belgas e britânicas decidiram se fixar em Flanders, que se tornaria conhecido durante 4 anos como o campo mais letal da guerra. Os fracassos de von Moltke fizeram com que o comando do exército alemão passasse para o general Erich von Falkenhayn. Ele era enigmático, enérgico e foi detido pela arma de guerra mais antiga, a lama. Se tivessem vencido os belgas, teriam ganho os últimos prêmios de 1914, os portos do Canal da Mancha. Mas os belgas, sob as ordens do rei Alberto, resolveram inundar o local. E foi isso que deteve os alemães. Junto com os franceses, a força britânica defendeu os portos com sucesso em Ypres, chamado para sempre de Esfregão pelos britânicos. As posições defensivas britânicas estavam mal configuradas. Nelas, 1 milhão de pessoas poderia morrer ou ficar mutilada 3 vezes mais rápido do que em qualquer outro setor. Kitchener gritava: "Isto não é uma guerra." A batalha diminuiu de intensidade e os exércitos cavavam mais fundo. Sabemos que os soldados começaram a reconhecer as condições da guerra. Era uma luta de atrito. Aquela matança dos inimigos mudaria para sempre suas vidas. Foi quando reconheceram que a arma mais importante para sua proteção era a pá. Não a pistola, não a baioneta. Os alemães foram muito espertos no início da guerra, quando conquistaram praticamente todas as terras altas da frente ocidental. As nações repentinamente compreenderam que aquele era outro tipo de guerra. Máquinas de fabricar munição se espalharam por toda a parte.
Só as pistolas francesas de 75 milímetros cuspiam mais de 30 mil balas por dia. Logo, a Inglaterra produzia 1.200.000 cápsulas por mês. E a matança precisava de cada uma dessas balas. No início de 1915, os alemães invadiram os campos orientais e ocidentais, cada um deles esperando que sua frente de batalha desfizesse aquele impasse. A dupla Hindenburg-Ludendorff conseguiu tomar Varsóvia dos russos, embora a retirada do inimigo para a vastidão russa tenha tornado o fato inútil. Os austríacos mais uma vez bateram de frente com os sérvios, terminando com 100 mil mortos e nenhum ganho. Os alemães esperavam que os turcos se saíssem melhor. The Germans were successful. Os alemães conseguiram atrair o Império Otomano para lutar do seu lado, o que significava que teriam que enfrentar os russos no Cáucaso e que também, quando as forças britânicas estivessem no que hoje é o Iraque, teriam que enfrentá-los lá. Today, Iraq, they had to fight them there. Turkey, although it... A Turquia, apesar de ter perdido o Império Otomano e a maioria de seus territórios europeus, ainda possuía a área em torno do que era na época Constantinopla, hoje Istambul, e o Estreito de Dardanelos, que liga o Mar Egeu e o Mar Negro. Uma área de enorme importância porque era a rota mais plausível por onde as forças ocidentais poderiam fornecer suprimentos militares para a Rússia. With military supplies. Apesar das tentativas turcas de penetrar na Rússia pelo Cáucaso em dezembro terem sido bloqueadas, os russos nervosos pediram que a Inglaterra os livrasse da ameaça ao sul. Os britânicos e os franceses estavam determinados a tomar Dardanelos. Planejaram uma campanha terrestre e naval combinadas, provavelmente a maior operação anfíbia realizada até aquele momento. Winston Churchill, como Lorde do Almirantado, foi um dos principais arquitetos da ideia. A tentativa das frotas britânicas e francesas de tomar Dardanelos através de uma batalha naval resultou no afundamento espetacular de 3 navios, causado por bombas e baterias da costa da Turquia. A tomada de Dardanelos teria que ser realizada por um exército vindo do mar. O ponto escolhido para o ataque foi a península de Galípoli, que guardava o lado europeu dos estreitos. Penhascos imponentes davam para o mar, com elevações de até 365 metros. O acesso através das praias estreitas e rochosas estava limitado a uma série de valas entre a densa ravina. O general Ian Hamilton foi enviado por Kitchener para comandar as divisões de australianos e neozelandeses com o general Birdwood. Os Anzacs e uma brigada francesa eram em número de 70 mil destinados à calamidade de uma meta impossível. Iriam a Constantinopla pelas montanhas e outros iriam pelos Balcãs para alcançar a Alemanha pelo outro lado. Isso não funcionou. Graças às metralhadoras turcas, Galípoli se voltou contra os ocidentais. A luta foi soberba por parte dos defensores, liderados pelo general alemão Liman von Sanders, que logo comandaria 84 mil turcos. O desembarque em Galípoli foi feito por pequenos barcos e navios que reuniam as tropas recebidas por tiroteios mortais. As forças aliadas espalharam-se em torno de 4 praias no final da península. Confusos, os soldados perderam suas oportunidades táticas e estratégicas para avançar onde os turcos estavam mais fracos e se dirigiram a um verdadeiro vespeiro.
Em pouco tempo, os soldados foram atacados pelas forças turcas nas praias cercadas por montanhas inexpugnáveis, de onde a morte lhes era imposta sem interrupção. Com a chegada de reforços turcos, Birdwood só sabia dizer a seus soldados moribundos: cave, cave, cave. Por isso lhes deram o nome de escavadores. A coragem e a desesperança eram enormes com os ataques que provinham das alturas. Em 3 dias, 1/3 da força de ataque sucumbiu. A Marinha Real veio em auxílio com fogo pesado, mas os submarinos alemães a aguardavam. 3 navios britânicos afundaram. Oficiais de carreira perderam seus postos. O primeiro-ministro britânico Asquith destituiu Winston Churchill de seu posto. Em julho, as mortes na Batalha de Galípoli ultrapassavam a marca de 50.000. Nomes como Baía de Suvla e Angra Anzac tornaram-se símbolos de coragem inútil e desperdício. Mais 40.000 militares morreram em agosto, no que um soldado chamou de 5 acres de solo mal logrado. O resultado foi uma luta sangrenta que atravessou 1915, quando quase 1 milhão de homens lutaram naquela pequena península. 1/4 deles ainda encontra-se enterrado lá. And 1/4 of them are buried there still today.